Segundo dia, a promessa da aceleração. Frequentemente damos um tema profético ao ano. Creio que precisamos entender o que o Senhor está fazendo a cada ano. Isso não significa que essa seja a única coisa que Ele estará fazendo, mas mostra sua ênfase. Precisamos perceber os tempos de Deus. Depois de 2 anos restringidos em nossas ações como igreja, por causa do distanciamento social, chegou o tempo de sair e ganhar velocidade. Neste ano, o Senhor nos abrirá portas que vão nos lançar em outra posição rapidamente. Teremos contatos com pessoas enviadas por Deus que vão nos alçar rapidamente a níveis novos em nosso ministério e em nossa vida pessoal. A trajetória da vida cristã envolve 2 grandes princípios: entrar por uma porta e percorrer um caminho. Entrar por uma porta significa que, abruptamente, depois de uma experiência, nos vemos em uma nova posição, em um novo lugar. Entrar pela porta significa que, num período muito pequeno, surge uma diferença tremenda. Deus nos abre portas para acelerar sua bênção sobre a nossa vida. Evidentemente, depois que o Senhor nos dá uma chave para abrirmos uma porta, devemos trilhar um caminho de mudança. Depois de toda a porta, há um caminho, mas neste ano teremos experiências de porta em nosso ministério. Tudo isso vai acontecer por causa do favor e da graça de Deus. Uma porta aberta é o momento do favor de Deus sobre a sua vida. Tudo o que Esther precisava era de um momento na presença do rei para receber o seu favor e salvar o povo de Israel. Você vai subir em espiral. Subiu ao céu no redemoinho, e Deus falou com Jó também no redemoinho. Um redemoinho lembra uma escada em espiral. Existem muitos tipos de escadas, mas há um segredo na escada em caracol. Nelas, você ganha a maior altura no menor espaço e tempo possível. Além disso, você não consegue ver o fim da escada quando está subindo. O Senhor conhece o fim. Você se concentra apenas em um passo de cada vez, mas veja só, rapidamente você estará em um lugar mais elevado do que antes. Na escada em espiral você economiza energia, você não fica estressado, apenas deve se manter concentrado. Numa escada normal você olha para cima e fica desanimado antes mesmo de dar o primeiro passo. Eu declaro que o Senhor levará você e a sua família a um nível mais alto do que jamais estiveram antes. Você vai subir mais alto neste ano em seu conhecimento e revelação do Senhor Jesus Cristo. Seu relacionamento com sua família e com seu cônjuge será em um nível mais elevado e mais íntimo do que você jamais experimentou. Uma característica da escada em espiral é que você sobe sem mudar de posição. Está no mesmo lugar, mas no nível mais elevado a cada volta. Esta é a chave da escada em espiral. Dê um passo de cada vez. Se queremos ver a aceleração do tempo neste ano, precisamos seguir a direção do Espírito Santo. Não questione, apenas siga as instruções do Senhor em cada situação. O ano da aceleração. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Amós 9:11. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Amós 9:13. E a verdade, agora não vai demorar muito. É o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que sua cabeça vai girar, uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênção. Bênçãos como vinho jorrando dos montes e colinas. Amós 9:13. Creio que a promessa de Amós 9:13 vai se cumprir em nossa vida neste ano de 2022. Entretanto, no contexto dessa promessa, a palavra de Deus diz que o Senhor também restaura o tabernáculo caído de Davi. O tabernáculo de Davi está associado ao louvor. Haverá muito louvor e adoração neste tempo. No tabernáculo de Davi, o foco estava na Arca da Aliança. Em Atos 15, Tiago disse que era uma imagem da igreja. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Atos 15:16. No tabernáculo de Moisés, havia um processo pelo qual se deveria passar. Primeiro, havia o altar de holocausto, depois a bacia de bronze. Então se entrava no lugar santo,
e só depois se chegava ao Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. No tabernáculo de Davi, porém, não existia tal coisa. Simplesmente ia-se direto para a Arca da Aliança e adorava. Havia constante louvor e adoração. Quando avançamos em adoração, o tabernáculo é levantado. E quando ele é levantado, a promessa do versículo 13 se cumpre. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Creio que as coisas que Deus fará em sua vida e na igreja vão fazer a sua cabeça girar, como diz a versão da Bíblia, a Mensagem. Você não vai conseguir acompanhar. Muitas coisas vão acontecer ao mesmo tempo e não teremos qualquer controle. Neste ano haverá muito louvor e adoração sendo restaurados na igreja. O foco estará na arca, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Será um ano de restituição e restauração. O Senhor vai encurtar distâncias. O Senhor vai encurtar distâncias em sua vida. O que antes demorava muito tempo para ser feito vai acontecer rapidamente. Deixe-me contar a você a história de teletransporte da Bíblia. Quando todos nós formos arrebatados, seremos teletransportados de um local para o outro em um piscar de olhos. Em Atos 8, lemos a história de Filipe, um evangelista. Ele não era um apóstolo, mas um evangelista como qualquer um de nós que fomos chamados para evangelizar. Ele estava em Samaria e houve ali um grande mover de Deus. É interessante que a Escritura diz que muitos paralíticos e coxos foram curados. Não se menciona nenhuma outra enfermidade, indicando que Filipe tinha o dom de orar com paralíticos. As pessoas estavam sendo libertas e se convertendo, e até um mago chamado Simão abandonou a magia e se converteu. Então um anjo do Senhor veio a Filipe e disse: levanta-te e vai em direção ao sul, pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Atos 8:26. Esse lugar é um deserto. Se queremos experimentar a aceleração, precisamos seguir a direção do Espírito, e o primeiro passo aqui é ir para o deserto. Há um avivamento em Samaria, mas o Senhor mandou Filipe para o deserto. Algumas vezes, quando damos o primeiro passo, somos tentados a pensar que aquela direção não está nos levando ao cumprimento dos nossos sonhos. Quando você sobe a escada em espiral, você está realmente ficando no nível mais alto, no mesmo lugar que Deus tem para você. As direções de Deus algumas vezes parecem que não nos levam ao lugar que sonhamos, mas simplesmente obedecem. Filipe obedeceu, então ele viu a carruagem de um etíope, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Ele era um eunuco encarregado de todo o tesouro da rainha. Ele havia ido a Jerusalém para adorar e estava voltando. Naquele momento, ele estava sentado em sua carruagem, lendo o profeta Isaías no capítulo 53, onde há uma profecia sobre o Senhor Jesus. O Espírito, então, mandou que Filipe se aproximasse do carro. Prepare-se para ouvir o Espírito. O Senhor lhe dará instruções simples. Disponha-se a obedecer, porque isso vai acelerar o tempo em seu ministério. Muitas vezes, o Senhor lhe mandará fazer coisas simples. Apenas obedeça. A aceleração é do Senhor, não é nossa. Não precisa ficar apressado por coisa alguma. Você só precisa se concentrar em um passo de cada vez. Filipe se aproximou e perguntou ao eunuco: você sabe o que está lendo? Ele disse: como posso se ninguém me explica? Então ele se sentou e explicou-lhe sobre Jesus. Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Filipe batizou o eunuco. Agora, veja o que aconteceu logo em seguida. Filipe foi teletransportado. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto. Essa cidade de Azoto é a mesma Asdod do Velho Testamento. Todos nós queremos ver o miraculoso. Algumas vezes pensamos: cansei de andar, queria ser teletransportado. Mas Filipe nunca pediu isso. Ele apenas obedeceu ao Senhor, um passo de cada vez. Deus acelerou o tempo e encurtou a jornada. Ele vai fazer isso nestes dias também. Vai encurtar a jornada que parecia tão longa. Filipe nem sabia que encontraria o eunuco. Ele apenas obedeceu, indo para o lugar um passo de cada vez. Quando Deus chamou Abraão, ele não deu instruções detalhadas dizendo: vá para esse lugar e depois para aquele e então você encontrará o destino.
Nada disso. Ele apenas disse, vá. Então, quando chegou lá, Deus lhe deu novas instruções. Na Bíblia não há nenhuma ocasião em que Deus teve pressa. O único evento em que isso aconteceu foi na parábola do filho pródigo, onde se diz que o pai correu quando viu o filho vindo de longe. Na verdade, essa é a única ocasião em que Deus se apressa, é para nos salvar. Se você observar nessa história de Filipe, verá que Deus se apressa para promover a salvação das pessoas. O Senhor tem pressa para pregarmos o Evangelho. É interessante que os capítulos 8, 9 e 10 de Atos relatam 3 conversões. Sabemos que todas as nações vieram dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai dos africanos. Sem deu origem aos povos do Oriente Médio, e Jafé é a origem dos europeus. No capítulo 8, temos a conversão do eunuco, que era etíope e, portanto, descendente de Cã. Depois temos a conversão de Paulo, que era semita, e, por fim, vemos a conversão de Cornélio, que era italiano, um europeu descendente de Jafé. Discernimento para entender a profecia. Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei, replicaram os judeus. Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. João 2, 19 a 22. O Senhor Jesus estava falando do seu corpo, mas os fariseus estavam falando do templo de pedras. O Senhor não faz questão de explicar. Quando as pessoas têm apenas o entendimento natural, elas não podem compreender as coisas do Espírito. Mesmo os discípulos só entenderam a palavra do Senhor depois que ele ressuscitou. Você precisa também receber luz de Deus para entender a obra de aceleração do Senhor. Procure discernir onde o Senhor vai acelerar no seu ministério nestes dias. Creia nessa promessa de aceleração, mesmo quando parece completamente improvável, mesmo que nos últimos tempos você tenha experimentado um aparente retrocesso. As promessas de Deus não se cumprem automaticamente em nossa vida. Precisamos deliberadamente nos apropriar delas. Não fique parado passivamente, mas ative a sua fé. O Senhor vai cumprir a sua promessa em sua vida. Simplesmente creia, porque a fé é o acelerador das coisas do Espírito. O momento do favor vai mudar sua história. Na química existem certas substâncias que chamamos de catalisadores, os quais fazem com que uma reação química seja acelerada. O Senhor vai colocar catalisadores em sua vida. Pode ser uma única pessoa que se converteu, mas ela será usada para trazer dezenas de outras para a vida da igreja. Um toque do favor vale mais do que uma vida inteira de trabalho. Apenas um telefonema, um encontro por acaso, conhecer uma pessoa certa, o levará a um novo nível. Não estou exortando você a entrar no favor, mas a permanecer nele. Você é filho, por isso já tem favor. Portanto, prepare-se para o favor. Deus está prestes a fazer algo incomum em sua vida. E quando acontecer, ninguém poderá explicar, nem você poderá receber o crédito, porque isso é o favor de Deus. Quando Davi derrotou Golias, ele foi colocado repentinamente num novo nível. Algumas vezes, Deus abre portas, outras vezes permite que venha o inimigo. Mas não se preocupe, pois o inimigo é apenas o trampolim de Deus em sua vida. Você pode pensar que está ficando para trás e que já é tarde demais para realizar um sonho. Saiba que Deus pode fazer no momento algo que o colocará muitos anos adiante. Esse é o poder de Deus acelerando. José passou 13 anos em segundo plano, sendo negligenciado, maltratado e enfrentando muitas noites solitárias, mas ele não ficou amargo. Antes, continuou esperando no Senhor. Certo dia, Faraó teve um sonho que ninguém podia interpretar, então trouxeram José. Ali, em pé diante de Faraó, o homem mais poderoso na terra, José interpretou o sonho, e Faraó ficou tão impressionado que fez de José o primeiro-ministro, o segundo em comando. Imagino que essa reunião não tenha durado mais que 1 hora. José entrou como um escravo escoltado por guardas, e 1 hora depois saiu como primeiro-ministro, rodeado de assessores e secretários. Você não imagina o que Deus pode fazer em 1 hora. Você pode ter passado anos de sofrimento, anos de negligência, anos sem ver nada acontecendo, mas em 1 hora, você não apenas será livre da prisão, como terá seus sonhos realizados. Como isso pode acontecer? O favor fará isso em sua vida. Quando Deus soprar sobre você,
as portas sobrenaturais se abrirão. Hoje, talvez você se sinta como se estivesse em um poço, mas não desanime, o tempo da aceleração está chegando. Esse não é o seu destino final, Deus está se movendo. Quanto maior for a oposição, quanto mais o inimigo tentar puxá-lo para trás, mais você avançará para frente. É assim como um arco e flecha. O inimigo pensa que está puxando você para trás, para lhe resistir. O que ele não percebe é que está preparando para ser disparado mais longe do que você jamais imaginou.